Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Fala galera, tudo certo meu? Fala pra mim que você tá bem. Hoje eu vou contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. No meu vídeo anterior, eu contei um pouco da história de como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram escolhidos para trabalharem na corte real do rei Nabucodonosor no reino da Babilônia. E agora, vou contar a história que está escrita lá em Daniel 3, e ele conta de quando Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro para que todas as pessoas adorassem no seu reino. E ele decretou que quando tocasse a cítara, a harpa, a flauta dupla, a gaita, quando eles ouvissem a música, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de ouro que ele construiu. Aí o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram diante daquela imagem. E, como sempre tem, né, vem um cagueta que vai lá e conta para o rei. E a Bíblia conta que os astrólogos, pelo menos na minha versão está escrito astrólogos, eles chegam para o rei e falam assim: rei, você tá ligado esse decreto aí que você lançou, que tem que adorar a imagem, né, quando ouvisse a música e tal, né? Ele falou: o que tem? Meu, então, tem 3 judeus aí que não tá se prostrando diante da imagem não. E aí, meu, o que você vai fazer? Aí Nabucodonosor fica louco, chama Sadraque, Mesaque e Abednego e fala assim: ei. A parada é a seguinte: construiu o bagulho aí, ficou caro, eu não vou aceitar que ninguém não se prostre diante da imagem não, cara. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão se prostrar diante da imagem que eu construí? Ou vocês vão preferir ir para a fornalha? A fornalha é quente, hein, meu? E nessa hora, Sadraque, Mesaque e Abednego respondem para Nabucodonosor aquilo que eu li no começo. Eles falam: rei. O negócio é o seguinte: o nosso Deus pode nos livrar das suas mãos. Mas, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da imagem de ouro que você construiu. Nabucodonosor fica louco da vida. Ele vai lá e então ele pede para acender a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal e pega alguns dos seus soldados mais fortes para prender Sadraque, Mesaque e Abednego e lançar na fornalha. Meu, pra você ter noção, a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que só de se aproximar da fornalha esses soldados já morreram queimados. E o que acontece? Depois que eles lançam os 3, eles começam a olhar assim, observar a fornalha e falam assim: meu, tem um negócio estranho aí, meu. A gente lançou 3 pessoas na fornalha, não foi? Ele falou: 3 pessoas, por quê? Porque eu tô vendo 4, meu, será que eu tô vendo errado? Aí o outro vira e fala assim: é verdade, meu, são 4 pessoas e a 4ª pessoa tem a aparência do Filho dos Deuses. Uau, cara, uau. Nós estamos diante de uma famosa teofania ou uma cristofania, ou seja, uma aparição de Deus. Deus apareceu no meio da fornalha, no meio do fogo e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi tão extraordinário que aconteceu que Nabucodonosor manda eles tirarem eles de lá, né? Imagino que pediram para sair, né? Porque para entrar, tirar, não ia dar. Enfim, eles saem de lá e ele louva, fala assim: cara, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E por conta disso, aí, além de tudo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos no reino de Nabucodonosor. A partir dessa história, cara, a gente tem algo muito importante que a gente precisa conversar a respeito. Tem muita gente vendendo um evangelho que ele é um evangelho parcial por aí. Um evangelho do tipo assim: vem pra Jesus que você vai ter suas dívidas pagas, você vai trocar de carro, você vai comprar uma casa nova e blá 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 e não sei o que. Você já ouviu alguém falar algo desse tipo? Essa é uma verdade parcial, porque dentro do pacote do evangelho realmente tem as bênçãos de Deus. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que multiplica as coisas, mas também tem um outro lado que muitas vezes não tem sido falado. E eu vou mostrar esse lado através de um versículo lá, está lá em Marcos capítulo 10, versículos 29 a 31. Fala assim: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna.
Se reparou no que eu li? Jesus disse, ninguém que tenha deixado casa, irmão, essas coisas, vai deixar de receber ainda nessa vida 100 vezes mais. Ou seja, se você deixou essas coisas, Deus ainda vai restituir 100 vezes mais aquilo. Mas Jesus ainda fala e eu quero dar muita ênfase nisso, com perseguição. E na era futura, a vida eterna, para não deixar o versículo incompleto, né? E por que eu quero falar sobre isso? Como eu disse, no pacote do Evangelho, tem 100 vezes mais do que aquilo que abrimos mão por ele. E tem outro lado que é com perseguição. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá de boa no reino, trabalhando, fazendo a parte deles. E de repente acontece que um rei ele decide fazer uma imagem de ouro e não sei o que, e de repente eles vão parar na fornalha, cara. Você acha que foi por acaso? Você acha que foi assim, sei lá, eles deram azar e por conta disso eles foram parar na fornalha? Lógico que não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que ele é o Deus desse século. O diabo ele controla uma boa parte das coisas. E da mesma forma no reino de Nabucodonosor, ele armou uma situação para criar uma armadilha para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o diabo ele luta contra os filhos da luz. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Observe que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Principados e potestades são categorias de seres demoníacos. Por mais que o diabo possa usar pessoas, o diabo possa usar situações, a nossa luta não é contra essas pessoas, não é contra essas situações. A nossa luta é contra o Deus, o ser que está por trás disso, influenciando, que é o diabo. A nossa luta é contra ele, nas regiões celestiais. Isso fala sobre oração, mas enfim, para voltar ao foco desse vídeo, que é sobre a perseguição e sobre o diabo. Cara, nós estamos em luta contra o diabo. Enquanto Jesus não voltar e derrotar para sempre a serpente, nós estaremos em luta contra ele. E se você não está em luta contra o diabo, provavelmente você não tem feito nada de relevante para o reino de Deus a ponto do diabo não se preocupar com você. Mas agora, se você tem orado, se você tem pregado o evangelho, se você tem feito isso, você naturalmente vai atrair para si também a resistência demoníaca. E você precisa estar pronto para isso. Paulo diz para Timóteo assim: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Eu acho que não tem ninguém melhor do que Paulo para falar sobre suportar sofrimentos, né? A Bíblia traz um rol de sofrimentos que ele teve na vida, como chibatada, como naufrágio, como, sei lá, foi picado por cobra. Nossa, ele enfrentou várias vezes essas situações e ele suportou. E se você está disposto a viver pelo Evangelho, você também precisa estar disposto a suportar os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E bom, para concluir, cara, se você precisa entender que esse é o Evangelho das bênçãos, e eu não quero negar nenhuma das bênçãos e das promessas de Deus através disso. Eu não quero que você saia desse vídeo também achando que o Evangelho é só sofrimento, que é só dor. Não é só isso. Existe um Deus que intervém e abençoa. Quantas vezes a gente vê, sei lá, Deus abrindo as portas da cadeia e livrando o Paulo, por exemplo. Mas nós também precisamos entender que o Evangelho também engloba suportar os sofrimentos em amor a Cristo. Então, para de reclamar dos sofrimentos de Cristo. Então, para de culpar a Deus por aquilo que você tem sofrido, porque na verdade Deus não tem culpa nisso. Cara, é um prazer suportar os sofrimentos de Cristo. Saiba que para tudo aquilo que a gente suporta por Cristo vai haver um galardão na eternidade para as nossas vidas. É isso aí, galera. Valeu, Deus abençoe. Já vai deixando aquele like, aquele comentário, vai compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E é isso aí, falou, a gente se vê até a próxima.